Catherine Blauvelt tinha apenas 22 anos quando decidiu recomeçar sua vida. Depois de um relacionamento conturbado, ela estava tentando seguir em frente e construir um novo caminho. Mas, em outubro de 2016, Katy saiu do trabalho e simplesmente desapareceu. Enquanto sua família e seus amigos tentavam descobrir onde ela estava, uma investigação começava. E o que aconteceu nos dias seguintes envolveria uma casa abandonada, uma adolescente de 17 anos e uma fuga que atravessaria o país. Essa é a história de Katy Blauvelt. Katy Blauvelt tinha 22 anos e vivia em Simpsonville, na Carolina do Sul. Para sua família e para as pessoas que conviviam com ela, Katy era uma jovem carinhosa, divertida e de espírito livre. Ela também tinha uma grande paixão por animais. Esse amor acabou influenciando uma das escolhas profissionais que fez mais tarde. Mas antes disso, Katy tentou seguir um caminho completamente diferente. Em 2015, ela decidiu se alistar no Exército dos Estados Unidos, incentivada pelo homem com quem estava se relacionando, John Blauvelt. John tinha 26 anos e era sargento e recrutador do Exército. Ele trabalhava recrutando jovens para as Forças Armadas e tinha uma imagem bastante respeitada na comunidade. Katy havia conhecido John em 2014, quando tinha 20 anos. Ela trabalhava em um restaurante próximo ao escritório de recrutamento onde ele trabalhava, e os dois começaram a se aproximar. Nessa época, ele era casado, mas disse a ela que estava em processo de divórcio. O relacionamento avançou, e por algum tempo, parecia que eles estavam construindo uma vida juntos. Katy decidiu, inclusive, tentar seguir os passos de John e entrou para o exército. Mas sua passagem pela instituição durou pouco. Durante o treinamento básico, foi descoberto que Katy tinha asma, uma condição que acabou impedindo que ela continuasse cumprindo as exigências físicas do treinamento. Depois de aproximadamente 2 meses, ela recebeu uma baixa médica e precisou abandonar a carreira militar que havia começado. Ela então começou a trabalhar na PetSmart, uma loja especializada em produtos e serviços para animais. Katy gostava de animais, e sua mãe acreditava que ela poderia transformar aquela paixão em uma carreira. Enquanto isso, seu relacionamento com John continuava avançando. Depois de aproximadamente 1 ano juntos, Katy surpreendeu a própria família com uma notícia inesperada. Ela e John haviam se casado. Em dezembro de 2015, os dois oficializaram a união em um cartório. Depois fizeram uma pequena lua de mel e voltaram para começar a vida de casados. John já possuía uma casa de 4 quartos em Fountain Inn, uma cidade próxima de Simpsonville, e foi para lá que Katy se mudou. Katy imaginava que aquela casa seria o começo de uma nova fase. Ela queria construir uma família com John e, segundo seus familiares, sonhava em ter filhos. Mas a realidade começou a ser muito diferente do que ela esperava. Pouco depois do casamento, a casa começou a receber cada vez mais visitas. John trabalhava como recrutador do exército e tinha contato frequente com jovens da região. Alguns deles passaram a frequentar sua casa, que acabou se tornando um ponto de encontro para adolescentes. Entre eles estava Hannah Thompson, uma garota de apenas 17 anos. Segundo depoimentos apresentados posteriormente, havia festas na casa e consumo de álcool, maconha e outras drogas. Para Katy, aquela situação era completamente diferente da vida que ela havia imaginado. A casa onde pretendia construir uma família estava se transformando em um lugar de festas. Ela não aprovava aquilo e pediu que John parasse. E os problemas entre os dois continuaram aumentando. Ao mesmo tempo, Hannah começou a ocupar um espaço cada vez maior na vida de John. Segundo pessoas próximas à investigação, John e Hannah desenvolveram um relacionamento enquanto Katy ainda era sua esposa. Hannah também teria desenvolvido uma forte antipatia por Katy. A situação dentro daquela casa foi se tornando cada vez mais complicada. Menos de 3 meses depois do casamento, Katy deixou a residência de Fountain Inn e voltou para a casa da mãe. Depois que ela saiu, Hannah chegou a ocupar o quarto que havia sido de Katy.
O casamento que Katy imaginava que seria o começo de uma família havia praticamente chegado ao fim. Mas os problemas não terminariam com a separação. Em fevereiro de 2016, Katy procurou a polícia. Ela relatou que John havia feito uma ameaça direta contra sua vida, utilizando uma arma de fogo. A denúncia levou a polícia a investigar a situação e a cumprir uma ação relacionada à residência de John. E foi justamente durante essa intervenção que os policiais encontraram Hannah, de 17 anos, e outros menores dentro da casa. A situação trouxe consequências sérias para John. Além das acusações relacionadas à ameaça contra Katy, ele também enfrentou problemas por causa da situação envolvendo os menores. John era sargento e recrutador do exército, uma posição de confiança e prestígio. As acusações acabaram atingindo diretamente sua carreira militar. Ele enfrentou um processo na justiça militar e foi afastado de suas funções como recrutador. Depois disso, ele passou a culpar Katy pelas perdas que sofreu, acreditando que ela havia destruído sua carreira e sua vida. Katy, por outro lado, tentava seguir em frente. Ela havia deixado aquela casa, estava trabalhando e queria reconstruir sua vida longe de John. Mas enquanto Katy tentava se afastar daquele relacionamento, a situação envolvendo seu ex-marido continuava se agravando. Depois da denúncia feita por Katy e das acusações contra John, a vida dele começou a mudar rapidamente. A imagem de respeitado recrutador do exército foi destruída. Ele sofreu medidas disciplinares e perdeu as funções de recrutador que tanto valorizava. Segundo os investigadores, John passou a culpar Katy por tudo o que estava acontecendo. Ele dizia a pessoas próximas que ela havia virado sua vida de cabeça para baixo e, de acordo com a investigação, chegou a falar sobre vingança. Enquanto isso, Katy tentava seguir sua própria vida. Ela já não morava com John e os dois estavam separados. O casamento havia chegado ao fim, mas mesmo separados, a história entre eles ainda não havia terminado. E havia outra pessoa cada vez mais presente na vida de John: Hannah Thompson. Hannah tinha apenas 17 anos e já tinha se aproximado bastante dele, enquanto Katy ainda era sua esposa. Depois que Katy deixou a casa, Hannah passou a ocupar o quarto que havia sido dela. Segundo pessoas próximas à investigação, Hannah era extremamente ligada a John e não gostava de Katy. Os meses seguintes foram passando, até que chegou 24 de outubro de 2016. Katy foi trabalhar normalmente na PetSmart. Por volta das 16h17, ela usou o celular pela última vez e chegou a tirar uma selfie dentro do carro. Pouco depois, ela deixou o trabalho. Naquela tarde, Katy ainda tinha planos de encontrar amigos, mas ela não apareceu. As ligações começaram a ir para a caixa postal e, conforme as horas passavam, a preocupação aumentava. A família de Katy então comunicou seu desaparecimento à polícia. E havia uma coisa que tornava aquela situação ainda mais preocupante. Katy já havia demonstrado medo de John. Ela havia deixado o marido meses antes e contado à polícia que ele havia feito uma ameaça contra ela usando uma arma. Por isso, quando ela desapareceu, sua família e seus amigos não demoraram a pensar nele. Mas naquele momento, ainda não havia nenhuma prova de que John tivesse feito alguma coisa. Então os amigos começaram a procurar Katy por conta própria. Eles conheciam alguns lugares que ela e John costumavam frequentar, entre eles uma antiga casa de fazenda abandonada, localizada em uma área isolada. O imóvel era conhecido por jovens da região, que costumavam ir até lá para beber e usar drogas. E naquela noite, 2 amigos de Katy decidiram verificar o local. Já passava da meia-noite quando eles entraram na propriedade. Vasculharam o imóvel, depois foram até o porão. E ali, encontraram algo que jamais esperavam ver. Katy já sem vida. Seu corpo havia sido colocado dentro de uma estrutura de concreto, escondida no porão da casa. Um dos amigos ligou imediatamente para o serviço de emergência. A polícia chegou pouco depois, e os investigadores encontraram uma cena extremamente violenta. Katy havia sido esfaqueada várias vezes. Uma parte da lâmina da faca havia se quebrado e permanecido em seu pescoço. Os investigadores acreditavam que ela provavelmente havia sido morta do lado de fora da casa e depois arrastada para dentro
através de uma janela até o porão. A localização também explicava por que ninguém havia ouvido nada. A casa ficava em uma área isolada, longe das residências. Agora não era mais um caso de desaparecimento. Era uma investigação de assassinato. E havia uma pessoa que os investigadores precisavam avisar pessoalmente: John Blauvelt. No dia seguinte, os policiais foram até ele para comunicar que sua esposa havia sido encontrada morta. A reação de John chamou a atenção dos investigadores. Segundo eles, ele não fez algumas das perguntas que seriam esperadas de alguém que acabara de descobrir que a própria esposa havia sido assassinada. Ele não perguntou imediatamente onde Katy havia sido encontrada ou como ela havia morrido. Em vez disso, uma das primeiras coisas que perguntou foi: eu estou sendo acusado desse crime? Para os investigadores, aquilo foi estranho. Então, começaram a investigar John mais profundamente. E descobriram que depois que Katy saiu de casa, ele havia continuado sua relação com Hannah Thompson, de 17 anos. Hannah não era apenas uma conhecida. Ela havia se tornado a nova namorada de John e estava vivendo uma relação cada vez mais próxima com ele. Outro detalhe que chamou a atenção é que John foi até a funerária onde o corpo de Katy estava, levando Hannah, a jovem com quem havia se envolvido enquanto ainda era casado com Katy. Dias depois, durante um interrogatório, os investigadores perguntaram diretamente sobre aquela visita. John confirmou que havia ido à funerária com Hannah. Para os investigadores, era difícil ignorar a frieza daquela situação. Sua esposa havia acabado de ser assassinada. Ele era um dos principais suspeitos e, ainda assim, levou sua nova namorada adolescente para ver o corpo dela. Quando perguntaram o que ele sentia pela esposa, John afirmou que havia perdido uma amiga, embora dissesse que Katy não tinha sido uma boa esposa. Para os investigadores, seu comportamento continuava demonstrando uma frieza incomum. Naquele mesmo interrogatório, John foi questionado diretamente: você matou Katy? Ele respondeu que não. Quando perguntaram se sabia quem havia matado sua esposa, respondeu novamente que não. Mas a polícia já estava convencida de que ele escondia alguma coisa. E então os investigadores voltaram sua atenção para Hannah. Quando foi interrogada, Hannah inicialmente negou saber qualquer coisa sobre a morte de Katy. Os investigadores insistiram. Perguntaram se ela sabia o que havia acontecido. Hannah continuou negando. Em determinado momento, os policiais chegaram a mostrar a ela uma fotografia da autópsia de Katy. Hannah começou a chorar e disse que não queria olhar. E foi justamente depois desses interrogatórios que John tomou uma decisão. Ele fugiu. Pegou seu GMC Yukon vermelho e deixou a Carolina do Sul. E Hannah foi com ele. Para os investigadores, aquilo era extremamente preocupante. Um homem cuja esposa acabara de ser assassinada estava deixando o estado acompanhado justamente da adolescente que havia se tornado sua namorada. A polícia acreditava que John poderia estar tentando escapar da justiça. E agora começava uma fuga que duraria anos. John e Hannah deixaram a Carolina do Sul e seguiram para o oeste. Ele tinha treinamento militar e experiência de sobrevivência, e durante algum tempo conseguiu evitar as autoridades. Os investigadores passaram a acompanhar os movimentos do Yukon através de leitores automáticos de placas. O veículo foi registrado passando por estados como Texas e Novo México, sempre seguindo em direção ao oeste. Mas quando os policiais chegavam aos locais onde o carro havia sido visto, John já tinha desaparecido. Enquanto isso, Hannah começava a descobrir que a vida de fugitiva era muito diferente do que havia imaginado. Os dois chegaram ao Oregon. Em determinado momento, o Yukon ficou preso na lama. John e Hannah tiveram que abandonar o veículo e caminhar por uma longa distância. Sem dinheiro suficiente, chegaram a pedir dinheiro nas ruas para conseguir comida. Hannah finalmente decidiu que não queria continuar daquela maneira. Em dezembro de 2016, ela conseguiu entrar em contato com a família e voltou para a Carolina do Sul. Quando chegou, foi novamente interrogada pela polícia. Inicialmente, Hannah disse que John simplesmente havia deixado ela no Oregon. Mas, dessa vez, os investigadores conseguiram descobrir algo muito mais importante. Durante a fuga, John havia contado a Hannah
o que realmente tinha acontecido com Katy. Hannah começou a chorar enquanto contava aos investigadores. Segundo seu depoimento, John disse que havia esfaqueado Katy no pescoço e que a lâmina havia quebrado. Ele também contou que havia jogado o celular dela na água e tentado esconder os vestígios do crime. Que o assassinato havia acontecido na casa abandonada onde Katy foi encontrada. Segundo Hannah, John também teria contado que as últimas palavras de Katy foram um pedido para que ele a deixasse ir e que ela não chamaria a polícia. Mas havia outra coisa que Hannah precisou admitir. Ela havia ajudado John depois do assassinato. No dia em que Katy desapareceu, Hannah estava dirigindo e deixou John próximo a PetSmart. Naquele momento, ela disse que não sabia que ele pretendia matar Katy. Mais tarde, porém, John pediu que ela ajudasse a esconder o carro de Katy. Hannah aceitou. Anos depois, durante o julgamento, ela confirmou isso diante do júri. Hannah também contou que John havia dito a ela que, se ela mentisse para a polícia, ele a manteria segura. Isso ajuda a entender por que, nos primeiros interrogatórios, ela insistia que não sabia de nada. Para os investigadores, Hannah não era apenas uma testemunha. Ela também era uma jovem de 17 anos, profundamente envolvida emocionalmente com o homem que estava sendo procurado por assassinato. E John continuava desaparecido. E os meses se transformaram em anos. John havia conseguido desaparecer completamente. Os investigadores continuavam procurando por ele, mas não sabiam exatamente onde estava vivendo. Durante anos, ele conseguiu permanecer longe das autoridades enquanto a investigação sobre a morte de Katy continuava aberta. Mas o caso nunca foi esquecido. Em determinado momento, os investigadores descobriram que John continuava mantendo contato com Hannah pela internet. Mesmo depois de tantos anos, os dois ainda trocavam mensagens. Essas conversas acabariam se tornando importantes para descobrir onde John estava. A investigação chegou até o estado do Oregon. John estava vivendo na cidade de Medford, usando uma identidade diferente. Para tentar construir uma nova vida, ele havia passado a usar o nome Ben Klein. Em julho de 2022, quase 6 anos depois da morte de Katy, os US Marshals localizaram John. Os agentes foram até a residência onde ele estava vivendo. John tentou negar que fosse a pessoa procurada, mas os investigadores conseguiram confirmar sua identidade através de suas impressões digitais. Depois de quase 6 anos, a fuga finalmente havia terminado. John foi preso e levado de volta para a Carolina do Sul. Agora, ele teria que responder pela morte de Katy. Durante o julgamento, a promotoria apresentou ao júri uma série de elementos reunidos ao longo dos anos. Um dos mais importantes foi o depoimento de Hannah. Ela contou que durante a fuga, ele havia confessado ter matado Katy. Segundo Hannah, ele chegou a dizer que havia feito aquilo por ela, fazendo com que ela sentisse que, de alguma maneira, também era responsável pelo que havia acontecido. Hannah também admitiu que havia ajudado John a esconder o carro de Katy depois do crime. A defesa tentou questionar a credibilidade dela, lembrando que Hannah havia mentido durante os primeiros interrogatórios, mas a promotoria apresentou outras evidências. Entre elas estavam registros digitais, pesquisas feitas por John e evidências físicas relacionadas ao crime. Uma das evidências mais importantes era o fato de que o DNA de John havia sido encontrado sob as unhas de Katy, algo compatível com uma possível luta entre os dois. A acusação também apresentou o histórico do relacionamento entre John e Katy. Os dois estavam separados. Katy já havia denunciado John anteriormente por ameaçá-la com uma arma. E depois que ela foi encontrada morta, John fugiu do estado e passou quase 6 anos escondido. Para a promotoria, aquilo não era uma sequência de coincidências. Era o retrato de um homem que tinha um motivo, oportunidade e, depois do crime, fez tudo o que pôde para desaparecer. Mas havia ainda uma prova particularmente curiosa. Durante os anos em que permaneceu foragido, John manteve um diário. Em uma das páginas, os investigadores encontraram uma frase curta que dizia apenas: "Eu fiz isso". Apesar disso não ser exatamente uma confissão, o júri
analisou aquela frase junto com todo o restante das evidências. Depois de ouvir todos os depoimentos e argumentos, chegou a uma conclusão. John Blauvelt foi considerado culpado pelo assassinato de Katy. Ele recebeu prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Depois de quase 6 anos escondido, a fuga finalmente havia terminado. Hannah Thompson foi condenada a 3 anos de liberdade condicional, por obstrução da justiça e por ter ocultado conhecimento de um crime grave sem denunciá-lo. Para a família, a condenação não poderia trazer Katy de volta, mas significava que, finalmente, John não poderia mais fugir da responsabilidade pelo que aconteceu. Depois de anos procurando por respostas, eles poderiam finalmente voltar os olhos para aquilo que realmente importava. Lembrar de Katy, uma jovem de apenas 22 anos, apaixonada por animais, que tinha sonhos, planos e pessoas que a amavam. A parte triste disso é que o relacionamento que deveria fazer parte da sua história acabou se transformando justamente naquilo que colocou sua vida em perigo. Katy tentou se afastar, tentou reconstruir sua vida. Mesmo assim, a pessoa de quem ela havia se separado decidiu que ela não teria a oportunidade de vivê-la.